Então... Pra depois eu ficar pondo defeito, eu não quero. Ô mãe, como que a gente gosta de fazer as coisas? A gente gosta de comemorar, não é brincando não, né? Não, a gente não sabe brincar. Não sabe brincar. Não, nem de comemorar e nem de fazer farmácia. Deixa estourar. Você não deixou explodir Feliz o ano teto. novo! Que estourar no teto, mãe. Aqui Feliz tem um farmácia negócio. nova. Feliz farmácia nova. Feliz farmácia Feliz ano nova. novo é o básico, né? Então é assim, feliz momento novo. Momento novo. Olha, filha, pra esse podcast você pode me chamar todo dia pra esse tipo de brincadeira aqui. Não é brincadeira. Mas Não é quando brincadeira. falam que quando a gente faz o que a gente gosta, a A gente gente brinca faz todo brincando, dia. lógico. A gente faz Essa é brincando. uma verdade. Então vamos quebrar o gelo, né? A intenção é quebrar o gelo da coisa. É. Vamos lá. A bebida entra. E as palavras saem. Saúde. Tchim, saúde. Ai, bora, Bill. Vamos começar. Vai, manda aí, filha. Apenas uma quinta-feira. Quintou. Quinto. Bom, então, vamos começar oficialmente o nosso primeiro episódio que vai ao ar do Pílulas Cast. Vou fazer uma apresentação para não esquecer Pílulas de nada. Cast. Ai, meu Deus, lá O vem. que significa? Pílulas. Pílulas. Pílulas não é algo que a gente trabalha? Sim. Pequenas doses de alguma Pequenas coisa? doses. Então, Entendi. pequenas doses de um podcast. É esse o Então, intuito. hoje são pequenas doses da minha história. Da história. Calma, deixa eu da apresentar farmácia. Deixa eu fazer a apresentação, senhorita. Obrigada. Tá bom. Gente, isso é a base de uma empresa familiar, beleza? É a base de uma empresa familiar. Então, a cara dela. Boa tarde a todos que aqui nos acompanham. Hoje estamos estreando o nosso canal do Pílulas Cast, o podcast da Farmácia Galgani. Aqui nesse canal, nosso intuito é que a gente nos conecte por motivos farmacêuticos, por motivos essenciais para te ver bem. Afinal, o essencial para nós é te ver bem. Por motivos aleatórios também que promovam leveza nesse canal e nas nossas redes sociais. Porque a gente gosta de coisa séria, mas a gente também gosta do que traz leveza pro dia a dia. Lógico. E para iniciar com um grande estilo, estamos aqui. Não, para, gente. Calma. Deixa eu até mudar o tom de voz, deixa eu respirar para vocês entenderem o poder disso daqui. Se vocês queriam algo que demonstrassem o que é esta pessoa que aqui está na minha frente, prepara para sentir a potência dessa mulher. Então, para iniciar com grande estilo, estamos aqui com uma primeira convidada ilustríssima, em mês de comemoração de 34 anos de Farmácia Galgani. Meu Deus, 34 É anos. uma vida, né? É uma vida. É uma vida. É uma história. Uma A gente história sabe que é quase uma a sua história. idade. Quase a minha idade. Quase a sua idade. Ou seja, eu praticamente nasci dentro da farmácia. O O Gabriel, então, nem se fala. O Gabriel nasceu dentro da farmácia. Não, ele quase nasceu, inclusive, dentro da farmácia. No laboratório. Uhum. Não estamos sendo... Não existe inverdades aqui. Não. São somente verdades. 34 anos de Farmácia Galgani. Eis que eu apresento a fundadora. A Seu. Seu é um nome bonito, é moderno, é poderoso. A gestora. É poderoso. É Seu poderoso. é poderoso. Nem sei se é assim que pronuncia, mas Seu. é idealizadora. Idealizadora da Farmácia Galgani. Esta linda mulher que está aqui em minha frente. Minha querida mãe, Maria Lúcia Mendes Campos, ou, como todos conhecem, Malu. Seja bem-vinda. Nossa, a esse nosso filha, canal. você me emociona com tanta grandeza, assim. Nossa, Você mãe. sabe que... Você sabe que isso é uma potência. É, né? mas você sabe que de todos os elogios das pessoas e de todos, né, o que vem dos filhos pra mãe tem um valor, um significado muito grande, né? Com muito certeza. importante. Essa admiração que eu vejo que vocês sentem por mim, da minha história de vida, da minha carreira profissional, isso deixa meu coração bem quentinho. Quentinho, né? Quentinho. Eu acho que é uma sensação de dever cumprido, né? Dever cumprido. Porque é uma base, né? É. Você saber que você foi
inspiração pros filhos. E é verdade, mãe, a gente sabe. Mas não vamos dar spoiler, né? Porque se a gente for começar... Não, vem muita coisa aí pela frente, né? Até porque, no geral, né, é assim. É alisada e depois uma puxada, né? É relação de mãe e filha. Lógico, a gente que trabalha junto, inclusive. Lógico. Mas não vamos continuar nesse... Não vamos passar pela frente, porque a gente sabe como que... Deixa lá na frente. Exatamente. Então, vamos começar pelo começo? Vamos pelo começo. Respirou? Até trouxe uma bebidinha. Nossa, com a bebidinha eu vou longe. Porque já que é pra comemorar, vamos começar com uma bebidinha para as palavras fluírem bem. Primeira pergunta. Quando você soube que você seria farmacêutica? Nossa, quando que eu soube que eu seria farmacêutica? Eu acho que eu nunca sonhei em ser farmacêutica. Eu sonhava, o meu grande sonho era morando em Colorado, uma cidade do interior do Paraná. E meu grande sonho era fazer uma faculdade. Porque lá nós só tínhamos curso profissionalizante, ou era para professora ou era para contabilidade. E aquilo eu sabia que eu não queria. Então eu tinha em mente que eu queria fazer uma faculdade. Colorado não tinha nem faculdade, acho que até hoje ainda não tem. Não tem. Gente, Colorado. Colorado tudo é Presidente Prudente, Maringá e Londrina, né? É uma sementinha no meio. Então eu sabia que eu queria ter um curso superior. Não sonhava com o quê, não sabia de nada. E meu pai faleceu 2 anos depois que eu tinha ido estudar em Prudente. Meu pai era uma pessoa, assim, muito visionário, ele sabia do potencial dos filhos, ele investia nos filhos. E ele sempre falava, filha, você tem mesmo que fazer uma faculdade, é isso que você quer? Pai, é meu maior sonho fazer uma faculdade. Então você vai para Prudente, com 14 anos, fui morar no colégio de freira. Nossa, 14 anos, gente. 14 anos. A gente fica pensando hoje, uma mãe deixando o filho com 14 anos. Com 14 anos. Então, entenda a preocupação da minha mãe e do meu pai comigo com 14 anos, morando fora de casa. E era muita dificuldade, não tinha... o ônibus que ia para Prudente, demorava de Colorado a Prudente, que dá 110 quilômetros, demorava 3 horas e meia, 4 horas, não tinha asfalto, né? Então chovia, era aquele barro, ônibus que atolava, aí passava um conhecido do meu pai, tinha que pedir pro meu pai mandar ajuda para vir buscar eu e minhas amigas para acabar de levar para Prudente ou para levar para Colorado. E você sabe, Má, que até hoje eu sonho que eu tô fazendo essa viagem ainda. Esse trajeto. Nossa, foi uma fase assim, mas como eu queria muito fazer uma faculdade, o que eu passei de dificuldade, para mim não era tão sofrido assim. Não. Fazia parte do contexto todo para eu chegar onde eu queria, né? E aí meu pai falou, filha, então já que você vai ter que prestar um vestibular, você vai fazer um cursinho fora. Pelo menos acho que o último ano do cursinho, não, fui fazer cursinho fora. Naquela época eram 3 anos também, com 17 eu entrei na faculdade, 19 eu entrei na faculdade, né? E aí eu fui fazer o cursinho fora e morar nesse colégio de freira. Aí eu prestei, fiz o objetivo, fiz o colegial, fiz o preparatório para o vestibular no objetivo. E foi aí que eu cheguei num ponto que eu tinha que escolher o que eu queria ser. E até aí eu não sabia ainda o que eu queria ser. Aí eu fui pelas opções que tinha. Odonto não era meu perfil. Medicina, nem lembro se tinha naquela época, deveria ter, sim. Não lembro exatamente, mas também não era o que eu queria. Aí tinha o curso de farmácia, eu sabia que eu queria na área de saúde. Aí tinha o curso de farmácia. Aí eu tive que decidir, assim, muito em cima da hora de fazer a inscrição para o vestibular. E foi assim que eu escolhi. Fui por eliminação, o que eu não gostaria de fazer e o que eu me imaginava fazendo. Cuidando das pessoas, né? Me dedicando. Foi o primeiro empurrão do destino pra você. Porque eu falo que você tem uma veia muito empresária, mas tiveram situações... Meu pai era assim, filha. Meu pai era muito empresário. Meu pai era... Ele construiu um império, Nossa, né? Ele construiu um império. Então, ele tinha esse... Construiu um império, mas não é herdeira, né? Você viu ali naquele contexto que você pode construir
uma coisa gigantesca, mas se você não tiver for o controle empresário da e controle, situação, o negócio vai. o negócio desanda, né? E foi o que aconteceu. Mas eu segui em frente com o meu propósito. Foi muito difícil. Com 16 anos, meu pai faleceu. E você continuou. E a minha mãe queria me trazer de volta para Colorado, né? Porque imagine uma filha com 16 anos morando fora. Aquela época, o medo de filha morando fora era engravidar. E você né? foi contra uma geração inteira, porque o que era quase que a profissão da época? Era ser Professora. esposa. E professora. Professora ou ser esposa Ou ser esposa. e cuidar de filhos dentro de casa. Cuidar de filho dentro de casa. Mas não era isso que eu queria pra mim. E eu fui em frente, meu pai faleceu, eu continuei e cheguei. Terminei, fiz minha faculdade. Nunca foi pra ver aonde que ia dar, né? Não, nunca. Sempre teve um propósito. Sempre teve um propósito. Sempre. Na faculdade, nossa, quanto mais o curso se aprofundava, mais eu me apaixonava, mais eu via que era aquilo que eu queria. E interessante que naquela época era ser farmacêutico, era ser bioquímico, né? Bioquímico, tanto que eu sou bioquímica, né? Então, Eu mas fiz farmácia geralmente e cuidava de bioquímica. análises clínicas. Análise clínica. Era dentro do laboratório, mexendo no microscópio. Fiquei bastante tempo fazendo isso. Trabalhando com microscópio. Mas aí veio o destino, né? E deu aquele empurrãozinho. Mas vão vamos surgindo as oportunidades, né? Exatamente. É saber se você vai encarar isso, pegar, não ter medo. Ou você pega ou você larga. Então, você tava com medo, vai com medo mesmo. Né? Espera que os nossos backstages pediram para tirar o copo, porque o copo tá aparecendo no vídeo. Bom, vamos lá. Então, vamos para a segunda pergunta, que é: a farmácia Galgani, nesse mês, completa 34 anos. 34 anos. E faz parte de um seleto percentual de farmácias de manipulação que eu intitulo, que eu dou um nome fofo, de farmácias de guerreiras resilientes ou de farmácias sobreviventes. Não digo nem de sobreviventes, filha, porque todas as farmácias que foram criadas na minha geração, na minha época, elas foram bem sucedidas, né? Algumas mais, outras menos, mas todas atravessaram uma fase muito difícil de mudança de... Eu falo que é o setor, mãe. É o setor. O setor foi resiliente e guerreiro, porque a gente lutou contra a maré. E eu falo isso... Com a indústria, principalmente, né? Foram N fatores. Foi indústria, foi legislação. Então, por isso que eu falo que são farmácias guerreiras e resilientes. Porque foi... Mãe, eu cresci nesse meio. Então, eu consigo saber qual que era o sentimento. Porque eu tava... Você não tinha o que fazer. Você tinha uma filha. Não. E daí você me levava pra tudo. Eu participava das feiras da Racine. Da Racine. Eu ia em tudo. Eu era criança. Como você não podia me levar, por exemplo, pra férias, porque você tava trabalhando. Então, as minhas férias eram o seu trabalho. Então, você me levava. Então, eu ficava passeando com uma boneca debaixo do braço. Lembra? Uma boneca debaixo do braço. Falando durante a aula do curso. E sabe quem que era? Era o Marco... O Fiasquete. Era o Fiasquete, que já foi presidente da Anfarmag. Também, né? Exatamente, o Fiasquete, que ele tava dando aula, de repente a boneca dispara a falar, ele vai e traz o microfone na boneca. Eu lembro disso. A boneca falar perto de mim. Então, eu cresci nesse meio das farmácias, das farmacêuticas, falando sobre o contexto e o cenário. E eu lembro que eu sentia tudo que vocês sentiam. Por isso que eu falo, guerreiras e resilientes. E eu lembro de todas as fases dessa história desse setor. Você se lembra o que te inspirou a começar a trajetória no setor magistral? Porque assim, eu vou trazer só um panorama para você entender. Isso são os dados que a gente tem. De todo o panorama magistral, de todas as farmácias que existem no Brasil, em torno de 34% apenas tem acima de 20 anos. E se a gente for subir acima de 30 anos,
de um setor Nossa, inteiro, são poucas. são poucas. Tava nascendo a manipulação, né? Isso que eu falo. Tava Assim, nascendo. aí existem umas mais antigas É. ainda que entraram no contexto de nome de farmácia de Primitivas. manipulação, São primitivas. mas porque muito lá na frente. É. Mas é porque elas faziam as coisas Na dentro. época que não existia medicamento industrializado ainda. Exatamente, Então que tem mais de essa é a 90 origem, anos. como a Buenos Aires, tem mais de 90 anos. Exatamente. Então, assim, São primitivas, né? as que iniciaram têm mais ou menos entre 30 e 40 anos. Foram as que iniciaram, assim, que iniciaram Que e sofreram sobreviveram. as maiores dificuldades, foram as farmácias que a gente não tinha ainda muito curso para nos ajudar, para a gente, né, a fazer. Mas deixa eu te contar por que eu resolvi fazer manipulação. Eu lembro que eu trabalhava como bioquímica primeiro. Análises clínicas. Análise clínica lá em Itaporã. Sim. E era um sacrifício. Eu ia de bicicleta até um bar que tinha lá ali na Presidente Vargas, deixava a minha bicicleta ali, ia para Itaporã de ônibus, trabalhava direto às 6 horas corridas no laboratório, e aí voltava, pegava a minha bicicletinha e vinha para casa. E você ainda era pequena. Filha, eu era bebê. Quando eu comecei a trabalhar, você teve uma dor abdominal 20 dias sem parar. Tinha 3 anos, né? Você tinha uns 3 anos. Sem parar dia e noite. Eu não aguentava mais. Até descobrir, naquela época, que isso tudo era emocional. Porque eu estava saindo de casa para trabalhar fora. Você sofreu bastante. E eu, então? Eu passava a noite acordada e no dia seguinte tinha que fazer tudo. Nasce a mãe, nasce a culpa, né? Também. Nasce a mãe, Ainda bem que acho que naquela época nem sabia que era emocional, então era bom, né? Mas era preocupante, porque eu não sabia o que você tinha. No geral, todas as mães largariam tudo e ficariam em casa. Porque você podia, né? Tinha essa questão, você podia, mas você nunca quis. É diferente. Você podia. Tem mulheres que não podem, e você E eu era apaixonada, mesmo pela análises clínicas, eu gostava, porque eu mexia com a área da saúde também, né? E era muito bonitinho ver aquelas coisas no microscópio e você encontrar... ela adorava ver verme, gente. Essa é a verdade. O que ela tá querendo dizer é que ela adorava ver verme. Eu adorava ver, a coisa mais bonitinha. E aí, mas aquilo pra mim ainda era pouco. Eu queria uma coisa além daquilo, que aquilo tinha bastante, né? Eu queria uma coisa além daquilo. Diferente. E eu já sei de onde que veio esse meu negócio do diferente. E foi quando eu a Vivi, uma grande amiga minha da faculdade, me chamou para nós montarmos uma farmácia de manipulação. E aí eu falei, Vivi, tem que ser aqui em Dourados. Porque ela viu em você potencial. E aí eu falei, tem que ser aqui em Dourados. Eu não posso sair daqui com família, e ela era solteira, né? Então fechou. Só que ela era monitora no curso de farmácia em Prudente. E era uma coisa que ela também gostava muito. Então, ela se via ali como professora o tempo todo. Então, às vezes, ela ia para Presidente Prudente e não voltava. Meu Deus! Aquilo para mim, porque a primeira farmácia Galgani foi lá na Toshinobu, né? Onde hoje seria ali a primeira porta do Cimental. Na Toshinobu. Porque a Santa Casa ia ser ali onde é o Hospital da Vida. Olha o olhar. Olha o olhar. E nunca existiu essa Santa Casa, né? Deixa eu vazar daqui, porque aqui não vai dar nada, né? E foi quando eu fui mudando de local e tudo mais. Mas voltando, por que eu escolhi manipulação? Pela oportunidade de fazer algo diferente. Então ela veio pra cá, nós montamos e eu ficava sempre naquele medo dela ir pra Prudente e não voltar. Porque às vezes ela tinha que cobrir professor no curso prático, né? E eu ficava aqui sozinha. Então tudo que entrava pra manipular quando ela estava aqui, eu falava, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Não, mas você já fez, você já ficou ontem sozinha, Não, deixa que eu faço. Eu quero aprender. Eu não sei fazer, eu quero aprender. E aí as coisas começaram a encaminhar, até que um dia ela realmente foi e não voltou mais. Pronto, e agora? E agora, calma. E agora? E agora que isso faz parte de outra pergunta que você vai continuar com essa história. E agora, calma. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Calma lá. Aqui.
Eu pedi ajuda para os que fazem parte de todos esses 34 anos e levantei alguns momentos memoráveis dessa história toda. Claro que juntamente comigo nós vamos costurar um pouco dessas histórias. Então a gente agora me ajuda senta, a lembrar, porque 34 anos atrás. É aquele negócio, senta que lá vem história. Senta. Tem tempo, né? Tem tempo. Tem tempo? Tem tempo. Tem tempo? Diz ele que o podcast mais longo que ele fez foi quanto? 6 horas? 6 horas. Não, Então, não dá tudo isso. se quisesse, dava. Se Dá, quisesse, dava. A história é longa, Mas né? vamos lá. Como que abriu a farmácia Galgani? Você começou a nos contar agora, né? E esse quadro societário inicial que teve uma pequena duração. Então, pode continuar. Teve foi o dia que a história da Vivi Viviane. foi... Nós abrimos uma sociedade, era Malueme Campos e Viviane. E aí, vamos escolher o nome da farmácia, né? Vamos escolher. Aí a gente ficava, botica, não sei o quê, botica... Até que nós chegamos num denominador comum. Botica Galgani. Era verdade, Era era verdade, Botica era Galgani. Botica. Aí, por que Botica Galgani? Gente, todo mundo pensa que Galgani é sobrenome, não é. Galgani é Marcela essa Galgani. santa bonitinha ali, ó. A Santa Gema Galgani, que é a santa protetora dos farmacêuticos. Eu já contei a história Já dela, contou, né? Então, e aí a gente era Botica Galgani. Aí a Viviane foi embora e aí eu tive que mudar o contrato social. Aí foi onde eu coloquei farmácia Galgani. Entendi. E aí a farmácia nasceu assim, dessa forma, e aí a Viviane foi embora e eu me vi sozinha. E agora o que eu faço? Fechar. A única certeza que eu tinha é que eu não ia fechar. Eu não ia parar. Pô, podia vir o que fosse. Chover canivete chover aberto. que eu não ia parar. E olha, Má, que aquela época era uma coisa assim, cabelo permanente, e você ali pesando medicamento, balança, filha, era uma balança que Eu tinha lembro. 2 pratinhos, assim, você ia colocando. Eu brinquei muito com essa Você balança. brincou com essa balança, quando eu pude comprar a primeira balança eletrônica, ela foi pra cá. Aquilo é museu, Ô, mano. mãe, aquilo... Eu Que lá queria... tem Eu história. precisava dessa balança, porque era assim, gente, ó, só pra vocês, eu lembro disso, tá? Por isso que eu falo que eu nasci nas entranhas da farmácia de manipulação. Era uma balança. Pensa hoje a gente falar em uniformidade de conteúdo. 2 Ela braços. tinha um negocinho, 2 Nossa. bracinhos, um pratinho aqui e um pratinho aqui. Sabe aquela coisa de filme? É isso. Aí tinha um estojinho, Um estojinho com os pezinhos de uma pinça pra Aquilo pegar eu aqueles tinha muito pesos. cuidado, porque não podia cair no chão, não podia... Nossa, aquilo era só passado um álcool com muito cuidado, porque não podia... E aí você colocava o papelzinho de um lado, onde você ia pôr o medicamento, e o pezinho de quantas... E os cálculos eram tudo na mão. Era tudo na mão, e você ia colocando os pezinhos, aí encapsulava. Filha, era uma coisa, assim, que eu falo, olha... Quando equilibrar... Olha, assim, só pra vocês terem uma ideia. Tinha os pezinhos de 100 miligramas, 200 miligramas, 300 miligramas. E aí... Exatamente. Aí você colocava o pezinho de um lado e colocava o pozinho do outro. Quando equilibrava. Equilibrava, que zerava. Dava o peso. a Ou balança. seja... É como Hoje a gente tem balanças, pra vocês entenderem, hoje a gente tem balanças que tem um computador agregado, que elas pesam 4 casas depois da vírgula. Ela pesa 1 miligrama. 1 miligrama. Então... E precisamente, né? Precisamente. Você pega uma ficha de pesagem que tem um código de barra, passa o código de barra, ele libera a balança. Essa aí é você a pesagem monitorada. Aí você começa a pesar. Quando ele dá o peso certo, ele trava a balança. Você não consegue pesar nem a mais e nem a menos. Beleza. Finalizou, vai para encapsulação. Vai toda a encapsulação. Finalizou a encapsulação, vai para outra balança para ver se todas as cápsulas têm a mesma quantidade. Que é tudo computadorizado. Uniformidade de conteúdo. É tudo computadorizado. Você pode ter uma variação de 4% pela legislação. A gente varia, no máximo, o nosso parâmetro é de 2%. Ou seja, é infinitamente mais preciso. Então, vocês imaginam o que é uniformidade isso? de conteúdo. E outra... Uma cápsula tinha 10 miligramas, a outra devia ter 200, porque não existia encapsulador. Mas a gente não matou ninguém. Não matou ninguém. Essa foi a sorte que Deus Não matou sempre ninguém. teve do meu lado. Nunca matei ninguém, graças a Deus. Mas eu era muito cuidadosa, muito. Aqueles Letícia. pezinhos. Eu já vou fazer uma enquete. A dona Malu já matou alguém?
Aqueles pezinhos, eu tratava aquilo como uma joia. Uma joia. Porque era Eu lembro, eu não podia nem nossa, respirar não podia perto do nem negócio. respirar perto do negócio. Mãe, eu lembro disso, tinha um armário daqueles de ferro. De ferro, que de tem aço. uns furinhos, assim, de É. aço, que tinha as prateleiras. Aí tinha os medicamentos em pote de maionese. Mas tudo lavado, Não, esterilizado. lavado, esterilizado, porque era vidro. Era vidro. Então, mas era Nossa. assim, gente. E percebem como é o começo? Deixa os primórdios eu mostrar da uma manipulação? coisa pra vocês, Mostra. gente. Não, Esse aqui é o meu computador. Olha aqui, meus filhos morrem de rir quando eu mostro o meu computador. Notebook. Aqui, Notebook. mãe, nessa câmera. Olha aqui, como que eu colocava preço antigamente. Olha aqui, etil-adrianol. Eu tinha comprado de um fornecedor, dia tal, quanto que eu tinha pago. Aí depois eu comprei de novo, dali 2 anos depois, quanto que eu tinha pago. Mas era organizado, gente. Olha aqui, era por ordem alfabética, olha aqui. Isso é Eu era muito a base organizada. da organização. Não existia computador, gente. Não existia. Ela fala que é o notebook dela. Esse aqui é meu notebook. Olha que lindo. E nunca vai. Eu não vou deixar esse notebook se desfazer jamais. Relíquia, Ela não tira da gaveta dela. Não tira, fica aqui. Isso aqui. Quem tem história. Nasceu comigo, vai morrer comigo. E vai passar pra vocês ainda. Quem tem história tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Sim. Pois é. Então vamos continuar. Então aí, o que Vamos por aconteceu? mais um pouquinho. Letícia. Então Porque vamos. a bebidinha entra, as palavras saem. As Lê. palavras saem, meu Deus, a gente tem tempo aqui. Hoje a gente tem tempo, tá leve, tá tudo bem. Eu só tenho dó da pessoa que depois vai ter que fazer esses cortes. Mas aí é problema deles. Né? Eu gosto da Isso eu dispenso. A sinceridade da Maria Lúcia é uma bênção. E eu vou chegar lá ainda. Isso ainda não aprendi 100%, mas vou chegar Tá no lá. sangue, filho. Isso é raiz. É a raiz. Então, aí tudo bem. Aí a sua sócia, que sabia tudo, como manipular tudo, foi embora. Vai embora. E aí, o que você fez? E aí eu lembro, gente, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não dormia mais e eu apavorada. E ela foi embora numa quinta e não voltou mais. Até a sexta, o sábado eu levei. Segunda, o que eu vou fazer? Vai aparecer coisa que eu nunca fiz, que eu não vou saber fazer. E aí fiquei apavorada. Eu lembrei que eu ia em Campo Grande, num médico que fazia emagrecimento. É porque Que ele chamava a doutora Mauri Bittencourt. E ele sempre indicava uma farmácia de Campo Grande que eu ia lá manipular meu remédio. Tio Nivaldo, acho que nem aqui em Dourados ainda estava. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, liguei pra ela, assim, caruda. E Com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem. Falei, olha, aqui quem tá falando é a Malu, eu sou de Dourados, tem uma farmácia de manipulação. A minha sócia foi embora, que ela era monitora na faculdade, e eu fiquei com a farmácia sem saber fazer quase nada. Porque foi pouco tempo que ela ficou aqui para eu aprender muita coisa. Aí eu falei, você consegue me ajudar em algumas coisas que eu possa vir a precisar, né? Aí ela ofereceu ajuda. E por sorte, eram pessoas do bem, pessoas assim do meu coração, que eu mantenho essa amizade até hoje. Eu que sei. Até hoje. Tia Soninha. Nasce tia Soninha na nossa vida. Nasce tia Soninha e tia Coleguinha. Lucimara. Coleguinha. E aí a Lucimara também se afastou da sociedade com a Soninha e ficou tia Soninha em Campo Grande e eu em Dourados. Aí eu comecei, a Soninha veio e me ajudou muito, então tudo que eu precisava ela me orientava, muitas coisas que eu nem tinha matéria-prima para fazer ainda, porque eram passos, eram passos assim de tartaruga para começar a farmácia engatilhar e tudo mais, né? E aí a gente começou assim, ela me ajudou muito. Gente, pausa. A tia Soninha, só pra vocês entenderem, eu chamo de tia Soninha. A coisa mais deliciosa que tem, por isso que eu falo que assim, as pessoas me perguntam, eu acho que eu nunca parei pra pensar em outra coisa, em fazer outra coisa que não fosse farmácia de manipulação, porque eu vivi tanto isso que eu nem sei se eu saberia fazer outra coisa. A tia Soninha, a coisa mais deliciosa que tinha era quando desde criança, eu viajava com minha mãe e tia Soninha pra gente ir pra São Paulo pra fazer os cursos. Nós começamos, ela vinha de ônibus, de leito, de Campo Grande pra cá, teu pai me levava até o Trevo
E a gente ia para São Paulo para fazer curso. Passava a noite inteira viajando, estudava o sábado e o domingo Então, isso inteiro. foi de criança até nos dias de hoje. É a coisa mais deliciosa. Hoje, às vezes, eu não posso ir no curso, você vai eu com vou a com a tia tia Soninha. Soninha. E a gente toma vinho, dá risada. Dá risada. Dá risada Hoje ela mais um aprende pouco algumas coisas com você. Comigo. É. E eu tenho amor, assim, adoração pela E aí tia veio o tio Soninha. Mário no pacote, né? Ah, não. Aí O veio tio todo Mário, mundo no pacote, né? Ricardo, aí veio todo mundo. Aí ficou uma amizade de vida. É. Mas Deus, mãe, não faz nada errado, não. Nunca ele coloca pessoas... Ele já colocou pessoas erradas no nosso caminho? Ele nunca colocou. Não, pelo contrário. Ou a gente nunca focou nas pessoas erradas, Não, porque a gente nem é uma coisa de olha, energia, né? As energias Pessoas boas atraem pessoas boas. Isso, eu sempre falei isso pra vocês. É. Fazer o bem sem olhar a quem, que tudo vem em dobro pra você. É. E isso vale pra nossa vida E desejar o profissional, dobro pro pessoal. outro também, né? Desejar o dobro, fazer o bem. Ninguém cresce sozinho. Não. É uma Ninguém corrente cresce de sozinho. pessoas. Então, veio a tia Soninha pro jogo. E daí, teve mais uma situação. Deixa eu contar uma Conte. situação que foi muito. Falo, gente, olha, Deus me carregou no colo. Não é possível. Naquela época, quem não tinha licença da DIMED, que é a Divisão de Medicamento de Brasília, não podia manipular medicamento controlado. E o meu irmão era vereador na época, candidato a deputado estadual, e ele conhecia muita gente em Brasília. E eu pedi para ele, me ajuda a descobrir quem é o presidente da DIMED, porque é com ele que ele que libera essa licença para manipular controlado. E só se manipulava medicamento pra Nossa, emagrecer era na época? muito de emagrecer. Femproporex, anfepramona, era basicamente isso que manteve a farmácia de manipulação por muito tempo. Até quando parou, a gente, meu Deus, e agora? Do que vai sobreviver, né? Se Mas reinventa. existe, a gente se reinventa. E aí tinha que ter essa licença da DIMED. Meu Deus, e agora? Naquela época, filha, não tinha empresa como tem hoje, Benincasa. As empresas, As que fazem isso. A gente tinha que fazer por conta isso. própria. A gente tinha que fazer por conta própria. E aí eu lembro que o tio Branco ligou para esse Dr. Paulo Miele, que era o presidente da DIMED. E ele, na conversa, ele falava assim, aí, doutor Paulo, eu sou o Branco Mendes, eu sou deputado. Ele já era deputado. Não, ele foi deputado e faleceu, ele era vereador. Eu sou vereador aqui em Colorado, no Paraná, e eu com isso. Meu nome é Branco Mendes. E o que eu tenho com isso? Nossa. E ele conversava, mas olha, eu tô tentando, me informaram que você é o presidente da DIMED, eu quero conseguir licença para minha irmã, que ela tem uma farmácia de manipulação lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, não sei nem se era dividido ainda. Nossa Senhora. E aí ele falava assim, o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso, Branco. Nossa, doutor, mas me disseram que o senhor conseguiria me ajudar. Ah, Branco, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com a tua irmã. Quem é a tua irmã na fila do pão? Quem é a tua irmã na fila do pão? Maria Lúcia, quem que é? Não sei o que, né? Filha, aí esse doutor Paulo caiu na gargalhada. Ninguém entendeu nada. Não, ninguém entendeu nada. Ele falou, pai, que cara chato, ainda fica rindo da minha cara, né? Ele caiu na gargalhada e falou assim, pô, Branco, você não tá me conhecendo, cara? Eu sou filho da dona Magda, fui criado com vocês. A tua mãe é comadre da minha mãe. Marcela, a mãe dele... Colorado, uma cidade desse tamanho. A Dourados, gente uma cidade morava em desse Prudente tamanho. ainda, né? E a mãe, ele era de Prudente, o Dr. Paulo Miele. Tanto que tem um colégio lá que chama Hugo Miele, que acho que era o nome do pai dele, atrás da catedral. E ele que era o presidente da DIMED, filha. No dia seguinte, a minha licença saiu no Diário Oficial. Quantas pessoas no mundo Quantas pessoas podem ter acontecido isso com elas? Mãe, eu não Deus nunca me canso abandonou. de falar Nunca, que assim, nunca. eu não sei se eu vou ter isso, eu não sei se eu tenho isso, porque você, além de ter toda essa veia empresária, as coisas tinham que acontecer. Sempre. Elas aconteceram porque elas tinham que acontecer. Sabe aquele negócio de destino? Destino, é um destino. Você fez tudo pra dar certo. Logicamente que se você não fosse empresária, se você não fosse uma pessoa do perfil que você é, as coisas não tinham durado tanto. Mas as coisas também iam acontecendo porque elas tinham que acontecer. É o propósito da vida. Só apareceram pessoas boas na minha vida, filha. É verdade. Só.
Só. E eu fui testemunha disso. Foi. Aí, teve... E isso, quem me ajudou a lembrar foi meu pai. Ele disse da seguinte situação, que teve um primeiro pedido em larga escala que você recebeu do doutor Geraldo Ferreira. Ele falou assim, Que era filha, endócrino. a sua mãe, eu lembro perfeito. E isso que você poderia ser a madame, né? Você poderia ser a madame. Porque eu lembro que as coisas que eu mais escutava é assim, Marcela, sua mãe era uma princesa. Ela era a mulher mais linda que tinha em Dourados. Ela era... E você lá, lutando. Podia ser madame, ficar gastando na boutique. Não. E não era pra você. Não, isso nunca foi pra mim. E daí entrou esse pedido em larga escala do Dr. Geraldo. Você passou a noite inteira fazendo cápsula de Femproporex. Dói o pescoço. Até dói o pescoço ainda. E assim, não tinha encapsuladora manual. Porque eu comecei do zero. Eu comecei uma época que tudo era muito difícil. Então, a gente colocava o pó, por exemplo, eu pesava para 200 cápsulas na minha balancinha. Aí eu punha aquele pó triturado, tudo bonitinho, homogeneização bem feita, era tudo bem feito. Não é porque é dos primórdios da manipulação que não era bem feito, não. Eu sempre fui muito caprichosa. De fazer assim com Nossa, o grau, raspava tamizar. com uma espátula, tirava muito, era muito. Selava o grau. É, muito legal. A gente era muito caprichosa. Passava um pouco de aerosil pra soltar, pra selar o grau. Então era muito capricho. Tanto que se não fosse, não teria chegado onde eu cheguei, né? E aí eu lembro que eu colocava aquele pozinho para 200 cápsulas e a gente punha num papel de seda, dobrava, apertava e vinha com a parte maior da cápsula e ia fazendo assim até encher. Tampava. Colocava de lado. Enchia a próxima, colocava de lado. Até que a gente manipulava e limpava. E dava, e o pó dava certinho para as 200. Que loucura, eu não consigo. Não, é impressionante, mas eu não lembro uma vez na vida de ter pesado um pouco mais ou de ter faltado. Faça segundo a arte. Entendeu? Que loucura. Então aquilo chegava no final, dava tudo muito certo. Eu não sei se era por eu ser tão iluminada que eu falo que Deus me carregou no colo. E eu aprendi muita coisa. Ou na raça ou no amor, então, ou na dor. Então, eu tinha que aprender. Eu tinha que me virar. Voltar pra trás eu não ia jamais. Faça segundo a arte. Ponto. Não. Alguém viu que aquilo lá dava certo. E eu fazia. E era assim que as pessoas faziam. Né? Era assim que o meu era feito em Campo Grande. Era assim que as coisas funcionavam. E aí, eu sei que. Aí foi assim que a gente começou. E a farmácia. E esse pedido me enlouquecia, porque naquela época entregava-se o Femproporex ainda no consultório, né? Campo Grande era mais evoluído, o médico pedia para eu ir fazer lá na farmácia da tia Soninha e tudo mais, mas aqui tava tudo longe de tudo, então as coisas funcionavam mais ou menos assim. Gente, foi difícil, mas a gente a noite inteira, noite inteira, manipulando. E os rótulos? Que os rótulos eu fazia até meia-noite, 2 horas da manhã. Fazia rótulo para trazer tudo pronto para o dia seguinte. De alguns produtos prontos que ficavam na vitrine. E era tudo numa impressora térmica, uma fita. Mãe, era aquele de datilografia. Impressora nada, uma máquina de datilografia. Não, isso aí foi evolução. Que era uma fita. E ela ia saindo todos os rótulos. E eu fiquei tão craque naquilo. Mas exigia muito de mim, né? Até de madrugada fazendo aquilo para trazer pronto no dia seguinte. E aí, quando eu vi que eu comprei meu primeiro computador, que saía 50 rótulos de uma vez, com um clique no botão, eu comecei a chorar. Eu não acreditava naquilo. Eu acho que de... Ai, louvada seja a tecnologia. Eu acho que de tanta raiva. Por que essa tecnologia não chegou bem antes junto comigo? Mas chegou pra mim, mãe. Chegou pra você, então tá ótimo. E sem contar que eu ficava até 2 horas, 3 da manhã lançando receitas de medicamento controlado, né? Não vamos falar, assim, não vamos falar da estrutura que a Galgani tem hoje. 65 funcionários, volume de forma 65, completamente... mas 70 já, mano. Verdade, porque se soma as duas, né?
Não, muito mais, né? É. Se somar as duas. É que muitos foram daqui pra Daqui lá, pra né? lá. Mas o que acontece? Pensa que hoje uma fórmula passa pela mão de 8 pessoas para ser No mínimo. produzida No dentro mínimo. do laboratório. Naquela época era tudo em um. 8 pessoas faziam a mesma coisa e ainda saía para fazer visitação. Eu ainda fazia visitação, eu comprava, eu treinava. Por isso que eu falo, mãe, que Até hoje... a farmácia começar a crescer, né? Mãe, eu acho interessante, porque tem muitas pessoas que vêm falar pra mim e falam assim, ai, Marcela, eu me inspiro em vocês. Eu me inspiro em vocês. É muito loucura isso, né? A gente saber que a gente inspira pessoas Pros outros, né? para outras pessoas, mas eu não... Que a gente não se vê vê nada disso, E né? outra Mas coisa, a gente mãe, tem a gente tá aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados, numa cidade no mato, na roça. A gente tá numa cidade nem- praticamente... Não, mãe, eu tô falando, a gente tá se Dourado já comparando... melhorou bastante. Mãe, mas eu tô comparando um a São grande Paulo, centro, porque é. eu escuto tudo é essas São Paulo coisas... pra nós. Eu escuto essas coisas quando eu vou pra São Paulo, quando a gente vai em congresso. Então, pessoas que chegam e falam isso pra mim. E eu fico pensando, gente, não é possível. Como que a gente é inspiração pra outras pessoas e a gente escuta isso? Devem seguir a gente no Instagram também, né? Mas eu falo que é tão loucura isso que eu falo pra essas pessoas, são pessoas... Mata pernilongo, mãe. Matei. Não matou, Acho não. que não é pernilongo. É pernilongo. Não, é um mosquitinho. Mas eu falo o seguinte, essas pessoas que estão abrindo farmácia e que chegam e falam assim, a minha meta, eu me inspiro em vocês, eu quero chegar onde vocês chegaram, eu quero construir a história que vocês construíram. Mas eu de verdade, eu falo que essas pessoas, eu viro pra elas, eu falo, eu me admiro muito mais em você. Você, pra mim, é motivo de admiração, porque, mãe, começar do zero, esperar as pessoas entrarem, e assim, você sozinho fazer tanta coisa. E acreditar. Porque assim, que uma eu farmácia podia que começa, chegar. ela começa geralmente com 4 funcionários. Imagina, a minha começou sozinha. Sozinha. Então, por isso que eu falo que essas pessoas, sim, me inspiram também. Então, não é que a gente é inspiração pra eles são inspiração pra nós. De resiliência, de resistência, de ter uma meta, de ter um objetivo, de construir uma história. Assim como você foi inspiração pra mim a vida toda. A sua história, eu honro ela. Eu carrego essa história comigo todo santo dia quando eu acordo. A sua história faz parte da minha história. Eu falo que se a gente tá onde a gente tá hoje, foi porque você resistiu ao longo de Filha, a tanto gente tempo. resistiu, eu superei muitas coisas difíceis, muita dificuldade quando eu separei, mas isso a gente fala em outro momento. Mas para mim é muito gratificante, é muito bom quando você veio para a farmácia, porque você quando fazia faculdade, junto com a faculdade, você já fazia muito curso. Você Sim. fez MBA em desenvolvimento de cosmético na faculdade, ainda, não foi? Não, foi isso. Depois que você terminou? O primeiro intensivo de cosmetologia, que não precisava ter o diploma, Não precisava ter o diploma. eu fiz. Então, a mãe sempre acreditou muito em você e eu sabia da tua força, do que você ia acrescentar para mim e do quanto eu precisava de você junto comigo. Porque você é inovadora, você é visionária também, você cuida das redes sociais. Uma coisa que não cabe a mim. Sim. Eu não tenho esse perfil de jovialidade, de internet, precisa vir de rede sangue social. novo, Não, precisa vir sangue novo. Ainda mais numa empresa familiar. Então eu sempre fiz tudo e investi muito em você. Foi conforme você foi crescendo, foi onde eu fui me distanciando e colocando você para aprender tudo de novo. E é interessante, porque assim, a gente conviveu Porque eu também tinha que dar bagagem para você ser aquilo que você tinha vontade de ser. E a gente também tem uma questão, né? A gente veio de uma geração... Eu conheci as farmácias que são longevas, né? Que têm muitos anos. E aconteceu que muitas farmácias, nesse período, elas deixaram de existir ou elas foram vendidas. Por quê? A farmácia magistral, nessa fase, ela tirou tantos pais de dentro de casa que tem muitos filhos que querem fazer qualquer coisa menos farmácia. Menos farmácia. Então, tirou tanto o pai desse contexto que o filho pegou raiva, ranço da farmácia. Isso é e um isso outro... aconteceu muito. Mas esse é um outro ponto, assim, que eu
Hoje, olhando lá do alto, olhando para trás, eu me sinto assim privilegiada, filha, por ter conseguido me manter na profissão e por ter conseguido passar tantos valores, tantas coisas para você e para o seu irmão, com tudo que eu passei na minha trajetória de vida, sabe? Não foram dias fáceis, para mim sempre foi tudo muito difícil. Pra conciliar tudo, né? Nossa, para conciliar tudo. Então, o que que eu fazia com você e seu irmão? Trazia pra cá. Com 12 anos, vocês iam pra farmácia. Mãe, eu lembro que a minha De mão... luvinha, Eu por lembro causa que do tal. naquela época tinha que abrir cápsula. Abrir cápsula. Abrir cápsula. É, Aí a mão não cabia dentro da luva. dentro da luva, porque era a luva P, a mãozinha era tão pequenininha. Pequenininha. Você vê como que não cai nenhuma perna, nenhum braço de filho, os pais trazerem, né, não ser aquele pai que só dá, aquele pai que ensina, que o exemplo arrasta. Aí a luvinha não cabia e eu lá, abrindo O cápsula. Gabriel Eu lembro de jaleco, touca, com 12 anos. Agora escuta essa. Eu esqueço os filhos de vez em quando na escola. Porque eu tô aqui na farmácia e assim, não existe nada de mal nisso, tá tudo bem. A hora que eu vejo, passou 10, 15 minutos de buscar filho na escola, sai correndo porque tá aqui no meio da farmácia e sai correndo desesperado. Eu falo, gente, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu fui essa criança. E eu tenho muito nítido isso que você sempre fala pra gente. Olha, e eu acho que, mãe, isso são poucos pais que fazem. Você chega pra mim e pro meu irmão e fala assim, olha, pra vocês eu fiz o melhor. Que eu pude. Se alguma coisa deu errado, vai pra terapia, vai fazer... tratar. Você... Nada é culpa minha. Vão tratar, porque eu dei o meu... Eu tô errada, filha. Você tá Hoje certa. você é mãe, entendeu? Eu Olha sei. como os papéis se invertem. Eu sei. Hoje você é mãe e sabe do que eu tô falando. Eu sei, Então, eu sei. não me sinto culpada. Não, mãe, por e nada, olha como nada. o destino é impressionante. Quando a farmácia era aqui do lado do Quicão, que não é nem aqui na A1, não é na unidade que... Olha que bonito, mãe, a gente fala A1, A2. É. Mas que não é aqui onde é hoje. Era lá do outro lado do Do Quicão. lado onde é Azute. Na frente tinha o quê? Uma sorveteria. E da Essenza, Uma sorveteria, verdade. os filhos vão ficar felizes da Olha. vida. Mãe, eu lembro, eu estudava de tarde. Eu saía 5h30 da escola, devia ser, né? Aham. Eu lembro de ficar até de noite na sorveteria chupando sorvete, porque você tinha que terminar as coisas da farmácia, Gente, olha só, eu não tinha me tocado nisso. né? É destino. O destino Deus se provê, encarrega. né? O destino se encarrega. Aí, mãe, teve uma situação que, olha, uma coisa que a gente sempre escutou de você e os seus funcionários carregam esse valor muito forte, que a gente, o cliente sempre, não é que o cliente sempre tenha razão, não significa que ele É tem a razão, nossa razão mas de existir. o cliente é a nossa razão de existir. Ok, mas teve um único cliente. Ah, não. Eu não acredito que você lembrou daquele cliente que me fez fazer um teste, um exame do medicamento dele. Porque ele chegou aqui acabando com todo mundo que o medicamento dele estava errado. Ele era muito Eu não oportunista. lembro direito, mas... Não, deixa eu mas contar então. Ah. Então deixa eu contar essa Conta, história. que eu não lembro direito. Porque a gente sabe que no ramo magistral a gente sobreviveu a muitas coisas. E eu acho que como todos os comércios tem pessoas oportunistas, né? E o cara querendo que a gente fizesse outro medicamento pra ele, depois dele tomar o medicamento dele inteiro, Pra mais 60 ele dias. chegou, nossa, bruto, rústico e sistemático, falando que o medicamento dele estava errado porque não tinha feito efeito. O medicamento dele estava errado porque vocês fizeram tudo errado. Aí, como sempre, você pegava, tirava o cliente, dele do Trazia pra atendimento, minha sala. trazia pra tua sala. E eu lembro de eu dali no cantinho daquela sala, Aham. tremendo. E você. E nós somos mulheres, né, mãe? Uhum. Nós somos mulheres. E o cara bravo, falando que o medicamento dele tinha sido feito errado, que não tava fazendo efeito e tal. Aí você falou assim: não está fazendo efeito. Ele teve direito de falar o que ele quisesse. Aí pegamos o medicamento dele. Ok, senhor, nós vamos fazer uma análise no seu medicamento. Mandamos para um laboratório onde a gente Que não faz as adiantava análises. discutir com ele, eu lembro. Não Ele era uma adiantava. pessoa muito brutona, Grossa, muito grossa. Passando por cima Ele dos tava outros. com toda... coisas Aí que- duvidou de mim. da sua Da integridade. minha integridade, aí ele mexeu comigo. Aí ele mexeu comigo, tudo bem. Eu vou pagar para fazer uma análise do seu medicamento.
Só que se o seu medicamento estiver correto, infelizmente eu não quero mais o senhor como cliente da Galgani. Você Porque- tá falando fofo, mãe. Deixa eu te contar Fofo. exatamente como que foi. Deixa eu te contar exatamente como que foi. Mandamos o medicamento para fazer análise de uniformidade de conteúdo e identificação de Da matéria-prima. matéria-prima. Chegou impecável o medicamento. Aí você pegou e ligou pra ele, fofa. O senhor poderia vir aqui na farmácia? Porque se você cantar de galeninha, aparece aqui mais, né? Ele veio. Mãe, você falou assim, tá aqui. Análise do seu medicamento. Seu medicamento está impecável. Você falou pra mim o que você quis. Agora, o que vamos fazer mediante a isso? Porque o senhor precisa aprender que as pessoas, elas têm o direito de falar o que elas querem, mas elas têm a obrigação de dar quando você está errado, de você sofrer as consequências de você ter falado, agora você que vai escutar. O senhor saia da minha sala e da minha farmácia. Eu nunca demiti um cliente em toda a minha vida. O senhor é o primeiro. E Deus abençoe que seja o último, porque você duvidou da minha integridade, da minha palavra. Foi. De agora em diante, você vira as costas, porque senão chama a polícia pra você sair daqui de camburão. Não, mas olha, ele mexeu com o que tem de mais sagrado pra mim. Eu não cheguei onde eu cheguei, filha, e vocês são testemunha disso. E todo mundo que trabalhou comigo, e todo meu cliente, não foi passando por cima de ninguém, não foi enganando ninguém. Porque a gente mexe com a saúde das pessoas, o que a pessoa tem de mais sagrado, sabe? Exatamente. Eu acho que é honestidade. Olha, honestidade, respeito, confiabilidade, humanismo, tudo isso faz parte dos valores da empresa. A gente vive por A isso. gente vive por isso. Se não tiver isso, Então, se a empresa isso não não existe. partir da gente, o que adianta você mostrar os valores para sua equipe? Exatamente. Não, é assim que a gente tem que se comportar. E a gente né? sabe que a gente passa isso com o real valor quando isso está embutido na equipe. Lógico. E isso está muito embutido. Se o funcionário não tem esses valores na vida dele, nítidos já na nem vida fica. dele, não fica. Já nem fica, porque ele não vai caber aqui. E eu acho que por isso que tem tantos ex-funcionários nossos que saíram da empresa e continuam nossos Mas clientes, né? calma, que isso daí é uma outra pergunta. Ok, então contamos várias histórias. Hã? Dá pra ir no banheiro. Pode ir no banheiro. Pausa pro xixi. Eu no banheiro. Achei pernilongo. Tá aí perto de você. Da câmera. Aqui. Cadê? Peraí. Ele tava bem aqui. Não é um pernilongo, Tinha que gravar mas isso, É o pernilongo. Tá gravando? Atrevido. Coitadinho, deixa Pesado. ele viver mais um pouco. Então vamos. Cuidado pra não cair no equipamento dele. Né? Ai, que miserinha que ela tem pra mim. É chique. Ah, mas assim é miséria. Ô, mãe. Agora vem a parte interessante. O quê? Ainda bem que, né? Tá, ok, vamos voltar pra pergunta. Tá. Volta pra pergunta. Somos uma empresa familiar. Mas isso é um assunto que eu vou te falar uma coisa, gera tanta curiosidade. Mas tanta curiosidade, sabe por quê? Até porque a gente acompanha, a gente consome esse conteúdo de empresas familiares. Porque, no geral, empresas familiares é porque a gente tá na primeira geração. Aí eu tive os meus filhos que vão para uma outra geração. Mas geralmente, quando vai para a próxima geração, ela não se sustenta. Não se sustenta. E você sabe Ju- que esse sempre foi meu medo, né, filha? Sempre foi. Sempre foi Sempre meu medo, foi. porque eu iria ser uma pessoa assim. Eu ia ficar muito triste se um dia que eu não tiver mais condições, às vezes, de trabalhar, porque a gente não sabe o que tá por vir pra gente na vida, né? Exato. Mas eu, assim, eu tenho tanta segurança, tanta, assim, tranquilidade em relação aos filhos que eu criei, que eu tenho certeza que vocês vão dar continuidade. Vocês sabem o quanto isso é importante pra mim. Vocês não vão deixar a Galgani acabar. Vocês não vão Exatamente. deixar. E isso hoje também é a sua vida. Claro que se você falasse pra mim, mãe, eu não quero fazer farmácia, como seu irmão quis fazer medicina, né? Ele escolheu a profissão que ele queria. Então eu acho que se você também tivesse falado pra mim,
na sua época de escolher o que você queria, eu jamais te influenciaria para fazer farmácia de forma alguma. Porque eu acho que a gente só se dá bem naquilo que a gente ama, que a gente gosta. Mas completa a sua pergunta, filha, que se eu começar a falar de você, eu não vou parar, né? Então... Tá bom. Somos uma empresa familiar e existem as belezas e também as dificuldades disso. Eu falo que tudo na vida tem o bônus e tem o ônus. Então vamos conversar um pouquinho como que foi o momento de transição e o seu posicionamento de mãe patroa. Eu vou começar falando assim, para que fique muito claro para vocês. Eu nunca passei a mão na cabeça. Que essa mãe, tudo dá certo. Eu tenho isso muito. Eu acho que eu sou uma pessoa analisada, assim, que consegue fazer uma autoanálise. Eu sei que eu tenho muita. Não sei se é maturidade emocional. Eu vou lembrar sabedoria. O termo. Você tem não, também. é inteligência emocional. É. Porque o que acontece? É muito difícil quando a gente fala numa empresa familiar, quando entra a questão familiar justamente no meio. Mas pra gente dá muito certo, porque eu trago a hierarquia da família pra dentro da empresa. Pra vocês entenderem, tem muitas pessoas que olham, porque o rosto que tá lá em redes, o que as pessoas veem hoje e o lugar que elas conseguem enxergar mais facilmente uma empresa é em redes sociais. É Instagram, coisas desse tipo, TikTok, sei lá o que for. Mas as pessoas veem muito o meu rosto. Porque eu estou na área de... Eu estou em todas as áreas da farmácia também. Mas eu estou muito no marketing e expansão de empresa. Então, todo mundo vê lá o meu rosto. E liga como se eu fosse quem está à frente de tudo isso. Mas eu sou muito clara em falar, gente, não existiria tudo isso daqui se não fosse a minha mãe. Eu não tô falando só de história, eu tô falando ativamente. Tem muitas coisas que eu sei que eu não consigo lidar ainda. Não tenho olhar para isso. E isso inclui gestão de pessoas, isso inclui coisas que eu vejo muito nitidamente em você, que eu me espelho, mas são habilidades que eu tento trabalhar em mim. Então, por exemplo, você tem uma questão empreendedora que é tua. Eu entendo que eu tenho uma questão criativa que é minha. Mas você tem uma questão de liderança que é tua. Coisa que eu não tenho. Eu tenho eu posso ter um tipo de liderança que é diferente, mas a sua liderança é muito mais efetiva e poderosa do que a minha. Mas posso falar uma coisa? Pode. Por que você acha que eu resisti tanto tempo de ter uma segunda empresa? Porque eu vi que está chegando o momento que você, além de ter o olhar criativo, além de ter o conhecimento técnico, você precisa aprender a ser líder. E lá é você que vai tomar conta. A Galgani é uma extensão daqui. Porque o que nós fizemos? Aqui estava muito apertado, muito pequeno, nós levamos a dermato e a homeopatia para lá. Mas é lá que você vai começar a dar os seus primeiros passos como líder. Então, você precisa aprender a ter conhecimento do financeiro da empresa, você precisa ter conhecimento da liderança, aprender a ser líder, você precisa ter esse olhar, olha, tanto que eu chego lá e eu vejo um monte de coisinhas fora do lugar. E eu, Marcela, olha, você tem que ter um olhar de águia, filha, você tem que estar ligada nisso, você tem que estar ligada nisso. Não é só você entrar na tua sala e olhar só para o seu quadrado de marketing, não. É justamente para você poder ampliar o seu olhar como empreendedora, como gestora de um negócio, porque o seu um dia será você, entendeu? Então, você tem essa oportunidade, eu queria te passar em vida. Entendi. Enquanto eu ainda estivesse por aqui, para aquela dificuldade que você encontrasse, que você vai encontrar muitas, mãe, como é que eu faço para resolver isso? Eu ainda tô aqui para te ensinar, entendeu? Porque eu jamais... Eu não deixo você ficar... Eu tô aposentada há muitos anos, mas eu não me vejo sem isso aqui.
Isso aqui, pra mim, é minha vida. tua saúde mental. Minha saúde mental. Eu não sei como uma pessoa pode esperar uma aposentadoria e ficar em casa. Só que também, mãe, eu vou te falar uma não coisa. é pra mim. Pra mim, eu sei de toda a sua história. Eu sei de tudo que você passou. Eu sei de tudo que você abriu mão. Eu sei de tudo que você viveu e que você lutou. Então, saber que hoje você consegue tirar uma tarde pra tomar um café com as suas amigas. Se você quiser viajar amanhã, eu vou e você que tome conta. Você entendeu? Você já tem conhecimento pra tudo. Filha, tô indo viajar. Você toma conta, porque eu não sei quando é que eu volto. Eu acho que é um jeito também de eu honrar tudo que você fez por nós. Se a gente tem o que a gente tem hoje, e eu não falo nem de ter o que tem hoje. Não, né? Ter crescido juntas, porque se eu não tivesse essa confiança em você... Nossa, filha, nós sobrevivemos... É uma época que foi muito difícil, que nós dividimos um lanche em 4. Exatamente. Sabe o que é isso? Eu sei. Sabe? Eu sei, eu tava lá. De você querer roupas da Coach e eu não poder comprar de marca, porque todas as tuas amigas usavam. Além de eu não poder comprar, porque eu não tinha condição financeira, eu tinha que trabalhar isso em você. Uma adolescente que tinha... Que vivia no meio... Das amigas que tinham tudo. Porque a única coisa que você falava, eu não abro mão, é de dar um estudo. De dar então você ia na escola, você garimpava, você pedia, pelo amor de Deus... Olha, eu não vou poder pagar esse mês, mas depois eu vou pagar, então me dá um desconto. Você nunca teve vergonha? Não, nunca tive vergonha. No CCAA, olha, eu não posso, eu acabei de me separar, eu não tenho condição de mandar a Marcela, continuar com a Marcela no CCAA. E eu preciso que vocês me façam alguma coisa para me ajudar. Esse mês eu não consigo pagar, mas o mês que vem, o outro, talvez eu consiga pagar 2. Eu pago o mês e pago atrasada, entendeu? Então, estudo hoje, a gente viaja, a gente passeia com vocês falando inglês. Ah, que coração quentinho, entendeu? E hoje vocês me agradecem, né? Mãe. Graças a Deus, você obrigou praticamente eu e meu irmão a fazer inglês. Pausa que eu não sei em que momento que eu me tornei essa pessoa desinibida. Porque, mãe, você lembra que quando eu entrei no CA, você teve que ficar uma semana indo comigo e sentando comigo pra assistir a aula inteira, porque eu não ficava sozinha, porque eu tinha vergonha? Tinha vergonha. Mas eu acho que aí também vinha muita insegurança de você sentir que tinha perdido a mãe porque ela começou a trabalhar, né, filha? Foram muitas questões. E naquela época, bom, se existisse terapia, filha, era a última coisa que eu ia pensar na vida, porque não tinha nem pra comer, quanto mais pra fazer terapia. Então, por isso que hoje eu falo. Ficaram traumas, vão tratar. A gente foi forjado. E hoje, até em terapia, em análise, a gente sabe que todas as dificuldades, elas são importantes e cruciais para desenvolver a pessoa que você é hoje. Lógico, para você saber, para você aprender a tomar decisão na sua vida, que as coisas nunca caíram do céu pra gente. Sempre foi com muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação, então... E isso impulsiona e impulsiona muito. Isso eu digo de forma... empresarial, porque se você for colocar, fazer uma lista de valores, uma lista, né, decrescente, a gente tem lá Deus, aí tem família e trabalho. E daí depois vem todo o resto. Então, isso é importante, isso é uma história. Então, assim, voltando para a questão da empresa familiar. Mãe, sai cada arranca-rabo, né? Sai. Nossa. Filha, mas eu vou te falar. Pra você ainda é mais tranquilo, porque eu sempre abro espaço pra você passar. Aí, tá vendo? Porque as suas ideias são inovadoras. Por mais que eu fale, meu Deus, ela vai me quebrar nesse dia. Meu Deus, ela quer fazer uma live... Nossa, ela gente, quer uma energia. Meu Deus do céu. É uma energia pra eu conseguir essas coisas que vocês não têm noção. Mas a gente pensa no contexto todo. Tem uma grande equipe por trás disso. E você sabe que numa live você só começa. Depois que você começa, vale tudo, né? Mas não é só live show, gente. É tudo. Olha, sai uns arranca-rabo diário. A gente já passou por todas as fases. A fase que eu ficava Ainda bem brava. que a gente chega em casa, Selma...
que você tá Vamos fazendo? abrir um Vamos vinho?" abrir um vinho? Vem aqui com as crianças. Pronto, morreu tudo ali, acabou, no outro dia, vida que segue. E tem um detalhe Né? ainda. Tem um detalhe. Eu hoje sou vizinha de muro. Vizinha, ela que escolheu ser minha vizinha. Eu tava bem quietinha lá no... Meu genro, olha Ele que que prazer, escolheu. ele que escolheu morar do lado da sogra. Mas é porque ele foi criado no piada portal pronta, e né? você também, É né? piada pronta, né, mãe? Mas olha, é o seguinte, somos vizinhas. Então, eu acho que no frigir Não, deixa eu dos contar ovos... uma historinha. Ai, meu Deus. Só pequena, Má. Tá, senta que lá Só vem a para as história. pessoas entenderem como a gente é muito abençoada por Deus. Ah, Quando eu separei, a minha casa é um terreno e nós temos um terreno do lado, que é o terreno da piscina. isso é outra loucura, né? Outra coisa do destino. Do destino. E esse terreno da piscina, ele já foi para leilão 2 ou 3 vezes por conta de coisas passadas, de Coisas que, graças a Deus, a gente esquece, negócio que a gente nem quer lembrar de ex-marido. Então, só para não acharem que o negócio era meu, mas Aham. a gente passa, supera tanto que hoje a gente é uma grande família. E teve, na última vez que eu comprei o terreno da piscina, a Marcela estava grávida Do Miguel. E o moço veio aqui na farmácia: olha, dona Malu, hoje o terreno da sua piscina passou meu. pro meu nome, é meu. Eu conheço a senhora, eu sei da sua luta, eu sei da pessoa que você é, eu sei de como você batalha na vida. E eu vim te oferecer se você quer comprar o terreno. E eu lembro que na época ele pediu um valor assim que, meu Deus Exorbitante. do céu, exorbitante. Isso há 7 anos atrás. E aí eu fiquei com muito medo de desfalcar a empresa, porque eu tinha que comprar o terreno praticamente à vista, né? Porque ele tinha outras pessoas interessadas, porque como era um terreno inteiro no portal com piscina construída... Na primeira rua. Na primeira rua, a parte da frente, tudo construiria uma casa tranquilamente, a área de lazer já tinha. Então tava bem fácil dele vender. E aí eu lembro que... Você lembra, né, filha? Nós choramos a tarde inteira juntas, né, para decidir o que a gente ia fazer. Então vamos vender um pedaço para nossa vizinha. Um terço do terreno, que a vizinha queria. Não, era 40%. 40%, Nós ficamos com 60%. isso. E eu, uma pessoa tão honesta, tão correta, que o valor que eu paguei ele em todo, Você dividiu. eu dividi, passei 40% para ela em valores e 60% para mim. Não me aproveitei de nada, porque a casa dela não tinha terreno nenhum de lazer. De lazer. E ela era louca para comprar aquele pedaço meu, que era um pomar, né? Uhum. E aí eu vendi esse pedaço. Nossa, vão-se os anéis e ficam-se os Mas você dedos sofreu. para doer menos. Quando construíram aquele muro, meu Deus, pareciam que tinham arrancado meu coração. Uma casa que a gente não é pela casa, não é pelo valor, é por toda a história. Pela história, de sentir que estava perdendo as coisas e que eu não podia, eu tinha que lutar. E eu não, né? Então foi muito difícil. E aí, como Deus é maravilhoso e Deus age na vida da gente. Se você entrega de verdade. Nossa, hoje você comprou a casa e o terreno voltou pra pra você. gente. Nossa. Aí Isso é muito bonito. Isso é uma coisa assim que Deus mostra pra gente como Deus é presente na vida da pessoa que quer o bem, da pessoa que faz o bem, da pessoa que é íntegra, da pessoa que é honesta. É verdade. Entendeu? Você nunca liberou pro universo, só entregou Não, pra Deus. Só entreguei Falou, pra Deus. Deus, que seja feita a sua vontade. A sua vontade. Quando a gente faz a entrega Quando que verdadeira... você pensava de morar ali do lado da minha Jamais. casa, de ser E minha a vizinha? Não, e a vizinha nunca queria sair de lá, porque a Nunca casa dela queria sair ficou de lá. boa. Ficou boa. Porque a casa dela ficou grande, o sonho dela, ela construiu a área de lazer enorme que ela queria lá. Lá, naquele terreno que ela comprou. Exatamente. E hoje, vão os seus netos. Nossa, hoje meu Deixa eu neto contar toca a uma situação. campainha. Deixa eu contar. Eu tô assim, segurando aqui pra não chorar. Mas teve uma situação que inclusive aconteceu no domingo. Acordei, eu e Clarice. Não tava o Thiago e não tava o Miguel em casa. Aí eu tô achando que o Miguel, eu tava com o Thiago em algum lugar. Aí passou 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Falei, gente, mas cadê o Miguel? Mandei uma mensagem pro Thiago. Thiago, o Miguel tá com você? Ele falou, uai, não. Falei, meu Deus, cadê o guri? Olha do meu lado da cama, um bilhetinho pequenininho. Mamãe, estou na casa da vovó. Ele acordou, levantou, saiu da cama.
Eu não deixei abrir portãozinho, aquela história de portãozinho, eu não deixei abrir. Aí ele tocou a campainha, campainha. eu levantei falou, de "Vovó, pijama. Vovó, vovó, desculpa eu ter te acordado tão cedo no domingo, mas é que lá em casa tá todo mundo dormindo. Aí eu pensei assim, acho que eu vou pra casa da vovó. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. E hoje, mas mãe, E a Clá no portão, vovó. quando a gente pontuou de comprar a casa e tudo mais, porque foi interessante, né, que o vizinho, na hora que ele falou que ia sair, ele não Primeira ofereceu pra ninguém. pessoa que ele pensou foi em você. Ele falou assim, gente, ter a família por perto é tão importante que não tem como vocês não irem pra aquela casa. E daí, quando eu e o Tiago, porque assim, mãe, vamos combinar, né? Ser vizinha da sogra é como ser uma empresa familiar. Tem o bônus e tem o ônus. Mas eu sei que você respeita muito o nosso espaço. E quando eu preciso conversar com você, a gente não tem problema. A gente fala diretamente. E eu acho que é um dos motivos de tudo, né, na empresa também assim acabar como fluindo. eu vejo a sua casa às vezes cheia de amigos, jamais eu vou achar que você tinha obrigação de me chamar. Jamais. É o seu espaço. É a sua Exatamente. casa. Assim como você, quando vocês estão em casa, agora a vovó quer dormir. Quer assistir A novela. vovó quer assistir a novela. Vai Mas pra eles casa. estão com sono, vão pra casa. Exato. Não, é por isso que dá certo. É por isso que dá certo. E daí eu sei que o Thiago, a gente, quando foi pontuar, eu pensei muito sobre isso. E assim, os filhos chegam num momento que eles cuidam dos pais. E isso... Mas eu não quero ser esse peso, filha. Não nem é pra você peso, e nem pro teu irmão. Não, você tá quero. entendendo como peso, mas não é Não um quero. peso. Os filhos Enquanto têm eu que puder ter a minha vida, a não minha é ter liberdade, cuida. jamais quero incomodar não é que vocês. cuidam. Os filhos têm zelo pelos Zelo, pais. A gente cuidado, retribui. Cuidado. A gente retribui o que a gente teve. E estar ali do lado Nossa. é muito mais fácil. Nossa. Tanto é que o Gabriel mesmo, tá falando de mim, né? Eu, ali, sei lá, quantos metros? 10 metros de distância. E o Gabriel, 1,4 km de distância. Foi Voltou indo pra perto. Voltou Vai. de São Paulo É. e comprou um apartamento, 1,4 km de distância da sua casa. Ainda tá em construção, né? E haja festa naquela casa, meu Nossa. Deus. Eu casei naquela casa. Nossa, loucura. Eu era louca e não sabia. Mãe, uma festa para 400 pessoas. Só pra agradar um filho. 450 que a gente não pessoas. faz, né? O que a gente não faz? Meu Deus do céu. Vamos continuar com as nossas perguntas. 5. Calma que voltou. 5. Agora vamos pra Malu. Foi história, foi bastante história, mas agora vamos vir Pra realidade? pro empresarial. Que você tem uma história de sucesso e as pessoas elas se espelham, né? Então vamos lá. Hoje você emprega em torno de 67 funcionários, sendo 65 mulheres. Eu fiz as contas disso da onde eu lembrava. Não, você lembrava? Tem mais. Da onde eu lembrava. E nós sabemos que mulheres são extremamente capazes, porém nós sabemos também que para nós existem coisas que dificultam mulheres estar num mercado de trabalho. Mercado de trabalho. A gente sabe que as mulheres têm filhos, que as mulheres trazem aquela questão do cuidar da casa também, e ao cuidar da casa, assim, liderar uma casa. A mulher, eu tenho a visão de que a mulher é o pedestal da casa. Então, hoje os homens participam muito mais ativamente, mas quando o filho fica doente, Tudo é a mãe, né? é a mãe. Tudo geralmente é a mulher que vai atrás da solução, a mulher que cuida, a mulher que vai atrás de tudo. Então, diga um pouco sobre como é ser mulher empreendedora e sobre ser quem emprega um número significativo de mulheres também. Olha, ser uma empreendedora, eu acho isso é fruto de um caminho de 34 anos, né? De dedicação, de aprendizado, sempre fazendo muito curso, sempre me aperfeiçoando, sempre com muita dedicação, muita coisa. Como eu disse há um pouco atrás, eu parei um pouco disso tudo quando eu comecei a abrir oportunidades para você. Mas o fato de nós empregarmos tantas mulheres, eu vejo que normalmente muitas empresas, se um rapaz tem perfil de atendimento, ele vai para uma loja de confecção.
Se um rapaz tem perfil de mexer com computador, com, né, essa parte Informática. da informática, ele vai para o mercado da informática, coisa que tem poucas mulheres. Então, eu sempre pensei, e as mulheres? As mulheres são caprichosas, as mulheres Tem são um toque fino. um toque fino, porque o trabalho de manipulação é uma obra de arte, né? São fórmulas personalizadas que a gente faz uma a uma, tudo. Nós manipulamos em filme orodispersível, que a pessoa tem que ter muita habilidade para puxar aquele filme, para não perder dose de medicamento. As cápsulas, várias formas farmacêuticas, tudo a gente manipula aqui. Sachê, que não pode perder nada, apesar de a gente ter envasadora, mas se a pessoa sela um sachê torto, fica uma coisa mal acabada, e você sabe que eu sou chata, até com a colagem do rótulo. Sempre fui e sempre vou ser. Porque é o que eu digo para toda equipe, não adianta você ter um bom atendimento e depois você pegar um produto com rótulo torto, com coisa feia, dá a impressão que todo o resto foi mal feito. Então, quando só passa alguma coisa se realmente não passar por mim, eu não ver. Mas as pessoas já conhecem muito o meu perfil, sabem de como que eu sou, e eu acredito que elas cuidam muito isso, né? E o homem, muita coisa, pra ele tudo tá bom. Tudo passa despercebido, pra ele, nossa, tá ótimo, é muita chatice, é não sei o quê. E ao longo do homem tem barba, entendeu? Então a gente tem que exigir que faça todo dia aquela. Então era muita preocupação, era muita chamada de atenção, era uma coisa assim que. E hoje as mulheres que trabalham na empresa, elas já sabem que elas passam esmalte no sábado, no domingo à noite pode tirar. Porque não se produz nada com esmalte na unha, com maquiagem, com brinco, cabelo solto, nada disso. Então ela já vem preparada para a produção. E a mulher aceita muito melhor isso, porque ela tem o dia dela. É que na verdade a mulher tem um foco, mãe. A mulher, ela faz o que tem que ser feito. Entendeu? E isso, eu não gostaria que isso, às vezes, as pessoas pensassem, nossa, a Gal ganha uma empresa que ela não dá trabalho para homem. Não é isso. Nós já tentamos. Eu tive um rapaz que eu sempre lembro muito dele, que quando eu era ali, onde é a Pague Menos hoje, na Nelson de Araújo, ele cuidava da dermato. Uma pessoa extremamente caprichosa, o Walter Guedes, que ele não tinha defeito. Ele era extremamente caprichoso, uma pessoa muito comprometida. Mas aí ele quis fazer doutorado, mestrado, doutorado em geografia e a gente liberou. Eu liberei ele, porque aquele era meu. Aí ele foi pro espaço estudar. Então, mas isso é muito difícil. Então a gente optou sempre por ter mulheres, até pela responsabilidade delas. Mas tem pessoas que falam assim, nossa, mas mulher engravida. Desculpa, mulher tem TPM. Mulher se briga com o marido, ela traz o problema pra dentro da empresa. São sentimentais. Mulher, são sentimentais. Filho então, fica doente. É a mulher que sai do trabalho pra ir acudir, que leva no médico. Homem não, pra ele continua tudo igual. Não falta tanto. Isso. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas como que você faz com quase 70 mulheres quando elas engravidam? Gente, isso pra nós, a maternidade pra nós... É linda. É linda. Tem então, os filhos de Galgani, Tem os filhos de Galgani, aquele que ligou aqui... Tia Malu, eu queria falar com a minha mãe. Olha, sua mãe tá na produção, você quer que eu dê algum recado pra ela? Quero sim, tia Malu, fala pra ela não esquecer de trazer Nescau. Gente, isso é muito gostoso. É gostoso. É gostoso. E eu acho que tudo isso, na verdade, se resume ao seguinte fato. Pra nós, que somos mulheres, todas as intempéries e todos os problemas que vêm com as mulheres, de faltar porque filho ficou doente... de ter TPM, de ter ciclo, de tudo isso
A gravidez. Nós estamos com 5 grávidas. Não, de licença maternidade. Todas já ganharam. E a gente fica feliz e vem aqui com os bebezinhos mostrar pra mim. E a gente compra um kit de berço, de quarto, pra cada uma que engravida. O nosso funcionário ganha uma viagem de 10 anos. Quando tem 10 anos de empresa. Disso é problema. Nada é problema, porque a gente vê o que o funcionário traz de volta para a empresa. Isso é muito gostoso. Tanto é que temos vários funcionários que já foram e voltaram. Inclusive, tem funcionários que estão na terceira temporada. A Mayara está na terceira temporada. E a Dri, que tem 20 e tantos anos de empresa. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que quando você consegue passar os valores para os funcionários, e que reflete. Que a gente tem o funcionário no coração. Eu sou brava? Sou brava. Não sou brava, eu sou exigente. Exigente é diferente. Então todo mundo já sabe que eu sou muito exigente. Então se quiser meu coração faça tudo conforme a arte, entendeu? O que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Olha, sabendo fazer isso, levando a minha empresa, o meu cliente satisfeito, e isso eu não deixo desavisado. Me ganha. Exatamente. Me ganha facinho. Eu faço o que eu posso, eu adianto o 13º, eu faço malabarismo para poder ajudar o funcionário. Nós temos também os funcionários que nós estamos pagando a bolsa, né? Metade da bolsa para investir no estudo. São quantos que estão fazendo faculdade de farmácia? 4 ou 5 que estão fazendo faculdade de farmácia. Gente do céu. Então, isso é muito legal, porque eu quero que todos cresçam, eu não quero que eles venham aqui para serem atendentes o resto da vida. Por isso que eu falo que o universo ele é muito sábio também. Tudo que você manda é o que você tem de volta. É o que você recebe. É o que você recebe. Então, esse amor, esse carinho, e eles sabem que eu amo eles de paixão. Exato. Amo, faço questão de lembrar dos dias importantes, né? E isso não é porque, não, eu tô fazendo um marketing. Não, eu gosto disso. Exato. Gosto disso. Então, vamos para a próxima pergunta. Mas isso daqui a gente acabou de responder. Que são os funcionários nesse período de 34 anos. Muitos funcionários passaram e fizeram parte da nossa história. A gente sabe que ninguém cresce sozinho. Dentro desse cenário, 2 fatos são pontos fora da curva. Um deles é o tempo que eles ficam, que geralmente é longo. Sempre e também, tempo longo. Tanto é que a gente tem a viagem de 10 anos. De 10 anos, o ano passado nós tivemos... Da pandemia pra cá, nós tivemos 4 viagens de 10 anos. Pra vocês entenderem o que é a viagem de 10 anos. O funcionário que completa 10 anos de empresa, gente, isso no mercado de trabalho hoje é muito difícil. Mas o funcionário que completa 10 anos de empresa, ele ganha uma viagem com um acompanhante. Aí ele escolhe o destino, se é praia ou se é campo, e passa 5 dias, mãe? 5 dias? 5, 6 dias. 5 dias lá, né? Com hotel e passagem paga para ir passear com a família. Então, assim, a gente teve muitos funcionários que fizeram essa viagem. Tem uns loucos para chegar a vez dele logo, né? Ver a hora. Esse ano nós temos mais uma. Eu achei bonitinho. Aí o ano que vem, acho que tem 3. Tem uma que ganhou esse ano. A Karina ganhou esse ano, mas ela tá com um bebezinho pequenininho. Ela falou, eu quero ir só o ano que vem. Olha só, ou seja, ela não tem... É negociável. Não, e outra coisa, ela não tem intenção nenhuma de sair da empresa. Ela falou, não, eu quero ganhar o ano que vem, que daí meu bebê já tá maior. Então, ele já vai aproveitar mais a viagem. Gente, isso é bonito demais. É um jeito da gente retornar, né? A gente trazer de volta. Bom, pra não querer só pra gente, né? Exatamente, ninguém. Porque quando a gente sai de férias também, que nós vamos, principalmente nós duas juntas, a gente deixa eles doidinhos pra cuidar de tudo. Eu acho interessante a minha mãe falando assim: cuida da lujinha. Cuida da lojinha. Cuida da lujinha. Eu vou sair de férias, mas você cuida da lojinha. Né? Tem a história também do cuida da lujinha. Então, deixa qualquer coisa, eu tô no celular. Não. Né? Mãe, na verdade, a gente nunca viajou assim pra falar assim, desligar celular, né? Não estamos comunicáveis. Sei lá, só se for pro Monte Everest, alguma coisa assim que não tem outro jeito. 5, 6, vamos para mais uma pergunta. Cadê a bendita da pergunta? Nossa, fiz confusão. 7, 8. Ok. Neste ano... Também a farmácia Galgani ganhou uma nova unidade. Mãe. Ficou linda, né? Nós não sabemos brincar de fazer farmácia, Má. Não. Tem hora que eu acho que eu tenho problema.
Tem Eu acho que parafuso eu tenho solto. parafuso solto. A gente Que a gente vive isso começa, é demais. tanto amor pelo que a gente faz, que construiu o que a gente faz. Meu Deus, aquela gente construiu praticamente. Não, só pra vocês Né? terem uma ideia. Lá na Essenza tem um lustre na minha sala que tinha esse mesmo lustre no projeto da minha casa. Pergunta se na minha casa tem esse lustre. Não, Porque a mas gente na começa. farmácia tem. Mas na farmácia tem. A gente coloca na onde a gente trabalha, deixa de pôr Eu em só casa. não gostei daqueles quadros dela, né, Lê? Que a minha Ai, neta meu faz Deus quadro, do céu. obra de arte mais bonita que aqueles quadros que ela pôs na sala dela. Gente, é um risco assim, um risco assim. A Clarice faz desenho maravilhoso. Olha isso aqui. Ah, cadê? Ah, eu tirei. Tem desenho da Clarice que é mais bonito que aquilo. Vocês estão entendendo o que é empresa familiar? Vocês Tá estão vendo? entendendo o que é empresa familiar? É assim, todos os dias é umas picuinha dessa. Mas a gente sobrevive. Sobrevive, dá tudo Sobrevive. certo. Toma uma taça de vinho no final do dia, dá tudo certo. Olha, Bom. confiscou minha taça. Eu, como sua filha, e sempre dentro desse contexto, sei que os seus clientes sempre foram os seus guias. Meus guias. Sempre os seus clientes foram a base da tomada de decisão de tudo que você fez. Você tem uma honra pelos seus clientes. Mas eu vou te contar uma história, Má. Quando a gente estava aqui na ZUT, Eu ia te pedir para contar sobre essas sobre mudanças. essa história. Sobre as mudanças, as mudanças. Que te motivaram a ir evoluindo e sempre... Porque, mãe, eu tenho muito nítido isso dentro de mim, Pra lá, do lado de cá. pra não ficar na frente da Marcela. Eu tenho muito nítido isso dentro de mim, que você tinha um olhar, você sabia o timing, você nunca perdeu esse timing, você nunca perdeu o tempo. Você sempre fez tudo dentro do tempo certo. Então você nunca se adiantou, você nunca se deslumbrou e você fez tudo E sempre você dentro do- lembra quando nós fomos procurar o lugar para montar a nova Essenza? Nossa, Eu foi vi, uma luta. eu vi coisa naquele ponto ali que ninguém viu. Uhum. Ninguém viu. Eu falei, é aqui. Mãe, Nossa, era uma casa feio, horrorosa. uma casa horrorosa. Mãe, é muito feio. Filha, aqui dá uma farmácia visível, ampla, vai ficar lindo. Um outro lado da cidade, não é tão longe da outra. A logística vai ser bacana. E aí, até que vocês começaram a olhar com outros olhos, e a gente chegou num consenso de que ali seria um bom lugar. Mas todas as mudanças, desde a escolha da Desde a primeira escolha unidade da que primeira. você falou, bom, vai sair o hospital Santa aqui na Casa. frente. A Santa Casa. É. Então eu vou construir aqui. Não saiu. Não saiu. Mas daí Aí eu depois... lembro que a tia Janete Padilha tinha uma loja aqui de cozinha, onde era a Zut. Uhum. Filha, como eu pensava pequenininho, assim, como eu pensava em crescer devagarinho, sabe? Porque a loja da tia Janete, ela estava começando. E ela começou ali. E eu já achava aquela loja tão linda, tão maravilhosa, que eu penso tão grande, que eu queria aquele ponto pra mim se um dia a tia não fosse mais ficar ali. Até que um dia a tia Janete chegou e falou, olha, Malu, eu tô entregando meu ponto. Você tem interesse? E eu fui atrás e deu certo. Nossa, mudar daqui pra ali, pra mim, lá, pra aqui pro centro, pra mim, foi assim um divisor de águas. Aí você tava dizendo como que meus clientes são meus guias, né? Fiquei ali alguns anos e ali eu já tinha uns 8 funcionários, qualquer coisa assim, né? Nossa, eu lembro daquela porta de vai e vem. Vai naquela porta de rolo que vai... Não, de vai e vem que ia pro laboratório. Ia Da pro sua laboratório, sala ia pro isso. laboratório. É uma porta de Olha. vai e vem de madeira. Madeira, olha isso. Num arco, lembra? Quando que hoje a vigilância permite isso? Jamais. Jamais. E aquela porta de rolo ainda, De que rolo. era a chave, tacava a chave. Tacava a chave. Aí eu lembro que um dia a gente fez uma promoção, eu fiz uma promoção, e o cliente tinha que preencher um cheque. E ele chegou pra mim e falou assim, e eu tinha uma cesta de promoção em cima do balcão. E pra mim, já a farmácia já era grande, né? Aí ele falou assim, aonde a senhora quer que eu escreva o meu cheque? Eu disfarcei, tirei aquela cesta, pus no chão e falei, o senhor pode escrever seu cheque aqui. Aí ele foi preencher o cheque dele, eu falei, meu Deus, meu cliente tá me falando, tá sinalizando que a farmácia tá pequena. Eu preciso mudar daqui. E realmente, a farmácia estava muito pequena. Aí um dia Nossa, eu tinha cheguei... aqueles banquinhos de madeira.
Com estofadinho. Tinha. Um dia eu cheguei, o quadro de borboleta. Quadro de né? borboleta, vitrine. Eu cheguei. Parece que eu sinto o cheiro. Um dia eu cheguei para estacionar em frente à farmácia, onde eu vinha todo dia e parava, e aí não tinha lugar para estacionar. Eu dei a volta e parei na frente da farmácia, assim, um pouquinho mais para baixo, que era uma sorveteria que tinha ali. Chantelle, tinha uns bancos de cimento, tudo ali, e aquele prédio era do Osmar. Aí eu fui atrás do Osmar, e a sorveteria fechada. Eu fui atrás do Osmar, ele falou, olha, eu só alugo se não for nada de comer. Falei, não, é para uma farmácia. Não era do Osmar, era do Miguel. Da Refrigeração Amaral, isso mesmo. Do Osmar estava do lado. Do Osmar estava do lado. E aí o Miguel, conversei, acertei com o Miguel, aluguei, reformei. Meu Deus, eu tinha uma farmácia monstra. Fazia eco. Monstra, fazia eco. Eu falei, aqui eu vou ficar muito tempo. E eu e o Miguel, a gente sempre se deu muito bem, assim, muito bacana o nosso relacionamento, porque eu nunca dei trabalho para ele como inquilina e ele é meu cliente, então a gente construiu uma amizade ao longo dos anos, né? E aí, quando ali ficou muito pequeno, um dia que era uma clínica de oftalmo para carteira de motorista, lembra? Doutor Yamazaki, qualquer coisa assim. Isso faz uns 20 anos, 18 anos. Deve fazer uns 17 anos, 17 pelo menos. 17 anos. E aí eu reformei tudo aqui. Nossa, mãe. Nossa, olha, comecei tudo. Foi quando mudou a 67. Foi quando Sabe mudou. por quê? Lá na outra a gente não conseguia fazer as cabines de pressão negativa. Foi uma legislação. Isso mesmo, que veio para acabar com a farmácia de manipulação. Faz 17 anos. Você sabe por quê que faz 17 anos? Porque foi quando eu me formei e entrei efetivamente na empresa. Eu tô há 18 ou 19 anos aqui na Galgani, efetivamente como farmacêutica. Então foi quando a gente mudou pra cá. E aí, mãe, eu lembro que era uma casinha na frente e uma casinha no fundo. No fundo. E a gente emendou tudo. Construiu tudo, fez tudo. E foi aumentando. E também fazia eco. A gente mudou, fazia eco. Eu vou ter farmácia para uns 30 anos. A Weimar não era nada. Nossa, hoje é uma Champs-Élysées. É a Champs-Élysées Douradense. Tudo verdade. Não tinha nada aqui em volta. E graças a Deus, mais uma vez, mas eu nunca tive medo, filha. Eu nunca tive medo de tomar decisão, de enfiar Mas sempre cara. muito bem calculada. Você nunca foi louca de fazer assim. De dar um passo maior que a perna. Não. Sempre fui o tio Nivaldo, me ajudou muito naquela época, que é um grande amigo, o tio Nivaldo. Tio Márcio. Foram pessoas assim que me ajudaram muito. A família, enfia a cara, se não der conta, eu te ajudo. A gente ajuda, assim, dando coragem, né? Daqui 5 anos tudo vai ser diferente, tudo vai melhorar. E hoje o tio Nivaldo tá sempre com a gente ainda dá muita risada disso, né? Mas nunca tive medo. E aí, de novo, viemos pra cá e graças a Deus aqui também se tornou pequeno. Mas o que é mais gostoso eu falar sobre minha profissão é o quanto eu amo acordar cedo, chegar na minha casa tarde com sensação de dever cumprido. Graças a Deus, hoje eu tenho 5 farmacêuticas, eu tenho as da produção, eu tenho a do marketing, eu tenho a gerente do financeiro, eu tenho a farmacêutica da produção, eu tenho pessoas muito comprometidas, e pessoas muito comprometidas, que isso me dá tranquilidade. Segurança. Então hoje eu posso ficar aqui na minha sala, algumas coisas ainda são minhas, eu não passo para ninguém. Então, eu gosto de cuidar e ver o cliente, ver o meu cliente ali, conversar, falar um bom dia, uma boa tarde. Vocês sabem que assim, a vamos gente tem tomar um café. A gente descobriu, inclusive, que esse tipo de diretoria, não sei se é diretoria, mas tem nome, que se chama de portas abertas. Então, a gente tem um vidro aqui na sua sala, um vidro na minha sala, lá na outra. Porta aberta, que a gente faz questão de que o cliente saiba tem acesso até a gente. Que ali tem um dono cuidando, que ali tem um acesso, dono. Ele acessíveis. Ele pode não estar aqui no momento que ele veio, mas ele também tem uma vida
particular. Ele tem um médico, ele tem um neto para buscar na escola, ele tem... Sim, né, mas a gente mas tá a- sempre de portas Nossa, abertas. de Entra portas aqui abertas. quem Todo mundo tiver que quiser, vontade pode- de conversar com a gente. E sabe que a gente quantos tá chegam só na porta e entram para dar um abraço, para Exato. falar um bom E dia? para dar um feedback positivo. Para dar um feedback positivo. E É mesmo quando a gente ouve Quando- alguma coisa Alguma ofensa, reclamação alguma de reclamação, atendimento, eu de uma ouço forma que atrasou, talvez. alguma fórmula que atrasa, porque é uma produção grande. Exato. Por mais que a gente tenta não acontecer isso, porque é muito chato, desagradável, mas a gente também trabalha com pessoas, né? Exatamente. E todo ser humano... E tem um detalhe, né? A gente, de novo, escutou os nossos clientes. Todo mundo tava falando. Ficou difícil de estacionar, porque realmente a gente caiu de paraquedas. Não é que caiu de paraquedas, nós estávamos e o paraquedas que foi todas as lojas, as franquias que começaram a vir para Dourados, viram E nessa ficou rua um difícil de potencial. estacionar. E né? aí também isso que incentivou muito a montar a segunda unidade. E a segunda unidade é um show, é uma coisa assim fora Ai, gente, do eu normal. achei tão legal. é. Eu escutei Só muito recebemos elogios, E eu foi escutei muito bom. muito, assim, pessoas falando, entrando, né, na inauguração e tudo mais, falando assim, parece que eu tô em Paris. E é interessante Muito porque, bom. assim, a intenção é justamente, perguntam qual que é a diferença entre as duas unidades. Não tem diferença, Não o tem. atendimento é o mesmo, mas a intenção é realmente fazer um atendimento personalizado. Eu quis reinventar a manipulação. Sempre foi medicamentos personalizados. Sempre foi. Ele migrou. Hoje a gente já tem, por exemplo, estudos que a gente sabe que por conta de genética, de epigenética, as pessoas respondem de forma diferente a tipos de nutracêuticos, a medicamentos e tudo mais. Então, as pessoas fazem testes genéticos que falam, olha, você vai responder melhor, por exemplo, ao metilfolato ao invés de um folato. Então, a gente sabe que o medicamento vai ficar cada vez mais personalizado. E quem tem o expertise para isso é a farmácia de manipulação. Então, o que acontece? A gente sabe que o medicamento personalizado é personalizado, mas eu quis reinventar, eu quis trazer o personalizado ao seu nível máximo. Então, lá a gente consegue fazer tanto as medicações personalizadas quanto projetos personalizados. A pessoa, se ela quiser desenvolver a marca própria. Ela consegue através da Lá já personalização. está podendo o cliente escolher o seu cheiro, a sua essência, a sua fragrância para o teu personalizado? Lá são os projetos piloto que estão vindo na Essenza e a gente, vendo que eles foram efetivos, a gente vai estender aqui na Galgani. Então lá a pessoa vai poder escolher a essência personalizada Todo que mais agrada a ela no cosmético que for medicamento. feito no nome dela vai ser com aquele cheiro, Exatamente. todo shampoo, toda Se coisa. a pessoa tem uma marca própria, se ela é um médico, um dentista, Um dentista que uma pessoa faz um tratamento caríssimo, ele Exato. quer dar um brinde, alguma coisa para o seu cliente, ele pode procurar ela a Galgani consegue, Essência exatamente, pra ela consegue desenvolver desenvolver um produto que tem a marca dela, que isso agrega muito valor. Então, a intenção realmente da Essenza foi, já que nós realmente precisávamos de espaço, foi trazer a personalização no seu nível Mas máximo. isso não interfere em nada do manipulado. O Não. que faz aqui é feito lá, o que faz lá é feito aqui. Exatamente. O E cliente- assim, não vamos fechar a Galgani da Weimar. Ai, tem muita pergunta Muita dessa. pergunta. As pessoas têm muita do, nossa, eu achei que fosse fechar. Não, Não. gente, é facilitar. Facilitar. Lá nós temos vagas de estacionamento. Gente, para vocês terem uma ideia, lá na Essenza, a Marcela que toma conta, mas se que vê eu ficar brava, é eu chegar lá e ter um eletricista, ter um encanador, ter um cara É porque a dos gente nunca móveis. estacionou no nosso estacionamento. A gente não estaciona. faz isso é uma regra. Então aí eu vejo lá um marceneiro que foi fazer alguma coisa. Ele pega a vaga do cliente, não pode. Quem for pedir manutenção, por gentileza, pede que só não pode ocupar a vaga do meu cliente. Porque senão a gente continua com o mesmo problema. É ser chata? Não. É dar prioridade para o cliente. É da prioridade. Por É isso da que eu falo, prioridade. sempre os seus clientes estão em primeiro lugar. E a Lógico, gente vive por eles. lógico. Ponto. E ponto e basta. E assim, a gente continua aberto para qualquer um que queira nos procurar para conversar algum assunto que acha bacana, que acha alguma
não sei se crítica, mas alguma coisa que acrescenta no nosso trabalho, algum elogio, alguma sugestão. Gente, eu tô praticamente o tempo todo aqui na Galgani. À disposição. Eu sou raiz, né? Raiz. Então eu tô nessa aqui da Weimar e a Marcela fica na outra. Tanto ela quanto eu estamos de portas abertas para o nosso cliente. Vamos para a última pergunta? Já Aí vem agora a última. Não, Essa? é uma pergunta, assim, que é para inspirar, porque eu fiquei impressionada de saber, de ter esse feedback de que nós somos inspiração para outras pessoas. Então, assim, a gente sabe que tem muitos farmacêuticos se formando. Eu não tinha essa visão, mas como a gente tem os nossos funcionários que fazem farmácia e que a gente tá nesse projeto com eles dão esse feedback pra gente. De que quando eles vêm... Eles já carregam o sobrenome da Galgani. Eles carregam o sobrenome e eles já Maiara Galgani. Eles são tratados diferente dentro de sala de aula. Sala de aula. De sala de aula, eles são os queridinhos, as pessoas se espelham neles também, porque eles já estão nesse Sabe contexto. que eles têm conhecimento, né? Exatamente. Então a gente tem essas pessoas que chegam até nós e falam que nós somos inspiração, apesar de muitas vezes a gente achar que não somos tão regulares, né? Somos tão normais, né? Exatamente. Mas, para quem está começando hoje, vamos colocar, quem está começando hoje no setor magistral, se você tivesse que dar um conselho, qual seria? Olha, um conselho por tudo que eu passei no setor magistral, porque muitas pessoas, elas confiam no teu trabalho, naquilo que você oferta, mas elas não têm conhecimento de como esse processo todo é realizado. Gente, é honestidade. Honestidade, conhecimento, respeito pelo seu colega de trabalho, respeito principalmente pelo seu cliente. Pelo próximo, pelo no geral. próximo, no geral. E assim, enfia a cara. Não tenha medo, porque tudo tem que dar certo. E esse dar certo depende muito do profissional, Da gente. da pessoa e dos valores que você carrega dentro de você. Eu, como tive muito berço, aprendi desde muito pequena que ser honesta, você chega em qualquer lugar no mundo. Hoje eu vejo isso assim como uma coisa muito forte dentro de mim. E foi o que eu mais tentei passar para vocês. Dentro dos valores, de tudo que eu passei para vocês, é a honestidade. A gente nunca chega a lugar nenhum passando por cima de ninguém. Você tem parceiros, não inimigos. E isso, filha, sabe que eu vejo isso até com a concorrência? Nós não temos concorrente. Nós temos parceiros de negócio. Do mesmo negócio. Eu não vejo jamais uma farmácia como um concorrente nosso. Nós somos parceiros. Um inimigo. Não. Nós somos parceiros de negócio. Dourados é uma cidade ampla, uma cidade grande. Olha que hoje em dia não existem fronteiras. Não, nós você temos pode amigos farmacêuticos em todos os lugares. cantos. Então isso eu acho que é muito bonito, sabe? Você ter essa humildade para você conversar com o seu parceiro de negócio de coisas que você acha conveniente. Que pode ser uma dificuldade sua e que ele tenha trazido. Inclusive, Lógico. a gente já tivemos coisas que nós tivemos dificuldade, que trouxemos solução e que a gente não tem problema nenhum em compartilhar. Lógico. Fórmulas que eu esquentei o umbigo na bancada meses e meses até eu chegar numa formulação ideal e eu não tenho problema de Até compartilhar. porque hoje, com a facilidade das redes sociais e de tudo mais, talvez essa amplitude de colegas e de profissionais de uma mesma área aumenta muito, porque hoje a facilidade de você pedir um medicamento aqui ou pedir numa outra cidade próxima, não existe mais essa barreira. Então nós temos parceiros de negócios em vários lugares. E isso é muito gostoso. Né? É isso que faz sentido. Isso que faz sentido. Terminamos aqui Terminamos o nosso Pílulas Cast. Muito obrigada.
pela sua presença. Falar disso, filha, pra mim foi muito fácil, porque Pra você gente é mexeu na nossa raiz, né? Exatamente. Pra gente é nossa muito fácil, raiz. a gente vive isso, né? E eu ver você, a profissional que você se tornou, o quanto você me ajuda, o quanto você é criativo, isso pra mim é muito, muito bom. Obrigada. Obrigada, mãe. Começamos com louvor, eu te amo também. Com um frisante, porque a gente A merece. gente merece, né? Nós E também. é isso. Parabéns pra nós. Obrigada. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bye, bye.